Fala galera, beleza? Começando mais um Paulo Brás Show e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios ele que é escritor, roteirista, humorista e até pastor. Márcio Américo! Ô, Paulão, obrigado pelo convite. Satisfação enorme te receber aqui nos nossos humildes estúdios, hein? Vamos lá, adorei o estúdio, adorei a decoração. Anos 80 é minha década. Você é londrinense mesmo? Tá morando em Londrina agora, mas nasceu aqui em Londrina? Nascido, criado e processado em Londrina. Em 1964. Qual foi o bairro que você cresceu aqui? Eu cresci na Vila Nova. Vila Nova. E você? Vila Brasil. Vila Brasil é aqui perto aqui. Era longe da Vila Nova. A gente não vinha pra cá, não. E na sua época tinha aquele negócio de rixa entre bairro? O moleque não podia ir no bairro do outro? Porque... Tinha, mas eu não participava porque eu não saía ali da Rua Ivaí, pra você ter ideia. Eu cresci ali na Rua Ivaí, minha família se mudou ali para Vila Nova, eu acho que em 69 mais ou menos. Então eu devia ter uns 5, 6 anos. Então eu cresci mesmo na Rua Ivaí. E dali, da minha casa, na Rua Ivaí, eu saía para ir à Rua de Cima, que eu não me lembro o nome daquela rua, para ir no Campinho. O Campinho chama Pinga Sangue. É da Vila... Não é da Vila Nova. Na Vila Nova, era na rua de cima da Rua Ivaí. Eu ia, jogava bola lá, e fora isso saía para comprar coisas para minha mãe. Então eu ia na Rua Araguaia, que tinha um mercado enorme lá, que era o mercado do português, onde você comprava óleo avulso, né? Não era fechado, você levava uma garrafa. Você comprava meio litro de óleo. Essa época eu não peguei, não. Comprava. Tudo você comprava assim, separado. O bar vendia um bombril, se você quisesse. Né? Não tinha dinheiro para comprar um pacote, você comprava um. Que legal. Tinha bar que vendia, inclusive, meio sabão. Porque naquele tempo era difícil. Arroz, tinha aqueles armazenadores, né, grandes, aqueles caixotes enormes com arroz. O cara enfiava um negócio assim, eu quero meio quilo de arroz, 200 gramas de arroz. Recentemente ainda tinha a máquina de arroz ali na Rua Uruguai, né? Isso, exatamente. Você comprava por quilo. Isso. Mas as mercearias eram todas assim. Então eu saía para ir ali, ia na Guaporé, onde tinha o Viscardi, então não saía para outros bairros. Então se existia isso, eu não cheguei. Tipo, seus pais eram muito rígidos, eles... Tipo, não deixava ir para lugar nenhum? Naquele tempo, todo pai... Era rígido, né? Era rígido e, ao mesmo tempo, relapso. Hoje em dia, você tem filho, Paulo? Tenho. Então, filho é bom, né? É bom. Mas dura muito. Por exemplo, seu filho, que idade ele tem? Eu tenho um com 28. Ixi, é velho já. Outro com 22. Mas, mesmo que fossem mais novos, um moleque hoje em dia, ele sai, a mãe está no celular. Tá onde? Tá chegando? Então você monitora o filho. Sim. Você sabe onde ele está. É tipo uma tornozeleira eletrônica o celular, né? Você monitora seu filho, você sabe onde ele está, você fala com ele. Então põe no vídeo aí, deixa eu ver onde você está. E põe no vídeo, vê. No meu tempo, acredito que no seu também, o filho saía, a mãe cagava onde ele estava. Não estava nem aí. Às vezes acontecia de eu sair de manhã, tipo, ia pro Igapó com a molecada, nadava. Isso. E a mãe ficava desesperada a hora que a gente voltava, porque voltava muito tarde, né? Porque não tinha como se comunicar, né? Não, e a gente nem pensava em se comunicar. Não tinha como. Não, mesmo que tivesse. Tipo, você saía de casa, ou você ligava de um orelhão, ou você só ia ter notícia quando voltasse para casa. Se sua família tivesse telefone. Que era coisa rara, né? A minha não tinha. Às vezes tinha que ligar no vizinho, que tinha. Mas naquele tempo a gente saía para a rua... A mãe, tipo, cadê esse filho? Tá na rua, tá brincando. Ela não esquentava a cabeça com isso. Hoje em dia, até por causa do aumento da violência, eu não confio do meu filho ficar na rua sozinho. Tipo, se morasse aqui em Londrina, ele sair, eu fico, lógico, vou ficar preocupado, porque é diferente, né? É claro que, possivelmente naquele tempo também tinha altos índices de violência, mas não tinha meios de divulgação dessa violência. Era só televisão e jornal. Pobre não lia jornal, então só tinha televisão, que era lá meia hora, 40 minutos de notícia. Hoje, no WhatsApp você fica sabendo, você viu que estupraram a mulher lá na Vila Brasil? Você viu que aconteceu em Guarapuava? Não sei, você fica sabendo na hora. Muito rápido. Na hora. Aquele lance lá de Guarapuava, eu recebi o áudio do cara gritando,
na hora que estava acontecendo, no domingo à noite, eu recebi o áudio. Agora, eu lembro que naquele tempo a gente saía para a rua, às vezes começava a chover, e daí a gente decidia que ia brincar na chuva. E continuava lá, e as mães lá dentro, sabia que estava chovendo, sabia que o filho estava na rua, mas dane-se, ele está se divertindo, né? Porque a casa, pelo menos no meu tempo, ela servia para assistir televisão, alimentação e repouso, só. Diversão não tinha em casa, a diversão estava na rua, né? Tanto é que quando chovia e você já estava em casa, aí a mãe não deixava sair porque estava chovendo. Então era um desespero, porque daí se estabelecia um tédio infantil insuportável, porque você não tinha o que fazer, era só ver televisão e não tinha canal infantil, né? Você tinha que esperar a hora do programa específico que passava o desenho animado. Uhum. Então, por exemplo, se fosse hoje, está chovendo agora, não, essa hora estaria passando Vila Sésamo, que era um programa infantil que terminava mais ou menos 11, 11h30. Passado isso, já era. Aí ia passar programa de auditório, sei lá, as porcarias que tinha, e filme, tinha sessão da tarde. Não tinha sessão da tarde ainda. Essas porcarias. Aí ia ter uma sessão desenho, acho que lá para as 4, 5 horas. Aí às 6 horas passava Durango Kid. Então você tinha que esperar, você tinha essa lacuna, esse ato entre Vila Sésamo e às 6 horas, porque não tinha nada na TV. E daí se está chovendo, você vai fazer o quê? Por isso que eu comecei a desenhar. Aí eu assisti o seu filme esse final de semana, assisti 2 vezes, inclusive. Obrigado. E retrata bem essa época, né? A criançada, hoje, se você sair na rua aqui nesse bairro ou em qualquer outro bairro, dificilmente você vai ver um grupo de criança na rua, né? Seja jogando bola. Não, você não vê mais criança na rua, a não ser se for bandidinho, né? Por exemplo, essa época do ano, que é ano de Copa, já era para estar rolando umas figurinhas, uns álbuns, uns chicletes com figurinha para Verdade. Molecada tá batendo bafo na rua. Sim, né? Mas não tem. Você vê que no filme, você que não viu o filme, entra no YouTube e digita Meninos de Quixute. De Quixute. Você teve um Quixute? Você chegou a ter um Quixute? Lógico, todo mundo. Era o calçado oficial da minha geração. Eu tive, sabe o que? Um brasileirinho, não sei se é da sua época. Ah, brasileirinho. É o azulzinho com a ponta branca. Isso, sim. Mas o Quixute é que era... Era o top da época, né? Era top. Mesmo que se você não jogasse bola, você tinha... Não, se você tivesse com um Quixute novo, você tinha a impressão que você sabia jogar. Mesmo que você fosse um perna de pau. Com um Quixute novo... E você jogava bola? Eu jogava no gol, né? Claro. Porque quando o cara não é muito bom, ele vai pro gol. O Beto é você no filme? Também, uma mistura minha, com algumas coisas do diretor também, porque como nós escrevemos o roteiro juntos, então, o Luckenberg, então ele colocou alguns elementos da infância dele também. E daí misturou, fez aquela amálgama de 2 moleques, ele de Lages, Santa Catarina, e eu de Londrina. Tanto é que tem uma imagem bem significativa no filme, que ilustra bem isso, que é quando o marido foge, ele passa com o carro, tem uma placa, essas placas que indicam cidades. Londrina, Lages. Lages para cá, Londrina para cá. Eu acho que é impossível esse tipo de placa, né? Esse tipo de direção, não faz o menor sentido. Onde foi gravado? Que cidade que foi? Foi no interior de São Paulo, numa cidade chamada Piracaia, perto de Atibaia. Fica uns 80 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, 80, 90 quilômetros. Uma cidade pacata, gostosa. Você vê no filme a cidade como que é. Eu pensei que era cenográfica, não imaginei que era uma cidade de verdade, né? Porque eu falei, será que foi em Londrina? Daí tentei identificar. Não é. Caríssimo. A única cenografia que tem no filme é a casa onde ele mora. Aquela casa não existia. Eu, como trabalhei na produção também, eu fui até Atibaia, e lá eles trabalhavam com demolição, igual o Poca aqui em Londrina faz, que ele compra peroba de casas antigas. Não sei se ele faz isso ainda. Em São Paulo tem empresas grandes que fazem isso. Eles vêm principalmente aqui no norte do Paraná e compram essas casas de madeira, porque é peroba, né? Desmontam e levam para lá. Aí eu cheguei lá, o cara me vendeu uma casa de madeira, aquela casa, só que desmontada. Sim. Eu falei assim, a madeira está aqui, as telhas estão aqui, o assoalho está aí, está tudo aí, a casa está montada. Aí eu comprei.
E daí o pessoal da cenografia montou. Foi a única coisa de cenografia assim, que foi feito. O resto é tudo locação. A escola é realmente uma escola lá de Piracá, é um colégio lindo. E os figurantes são moradores locais lá? Moradores locais, 100%. E nós gravamos aqui lá num domingo, né? Que não tinha aula, então a gente só tinha um dia para gravar todas as cenas da escola. Todas, não tinha. Se errasse, se passou do tempo, ferrou. E gravar com a luz do sol. Você não pode perder a luz. Então gravou todas as externas primeiro, eles cantando o hino nacional, a briga, gravou tudo. Aí depois gravou a sala de aula e a diretoria, que tem uma cena da diretoria que os dois moleques são expulsos, né? Mas daí foi cortada. Moleque atentado aqui lá, né? Você tinha um moleque atentado na sala de aula? E esse menino que faz o Beto? O vilãozinho, o vilão, ele virou pastor. É mesmo? Hoje em dia ele é pastor, não sei de qual denominação, mas fiquei sabendo que ele é pastor. E vai sair agora o Menino de Quixote 2. Vai sair, que bacana. Já foi aprovado pela Ancine, e agora a gente está em fase de captação de recursos. A ideia é gravar aqui em Londrina, uma boa parte do filme, e a outra possivelmente numa capital que não foi decidido ainda, possivelmente Curitiba. E eu nem sei o que eu estava falando. Mas como é que seria a parte 2? O menino cresceu, se tornou um jogador? É isso. A parte 2, o menino cresceu, chegou a jogar como goleiro, que era o sonho dele, mas daí ele sofre um acidente, ele torce o pé, o joelho, a gente vai criar alguma coisa, e daí a carreira é interrompida, e daí ele vai para o trabalho informal, tipo, ele vai comprar coisa no Paraguai e vender, enfim, ele tem uma lojinha dessas, tipo, no camelódromo e tal, e ele tem um filho, aí já é a terceira geração do Menino de Quixote, né? Uhum. E ele tem um filho que quer jogar bola. E como é que ele trata? Como é que ele lida com isso? Então, ele fica meio inseguro, porque ele sabe que é uma profissão arriscada, ele se ferrou, ele apostou tudo e perdeu, porque pode acontecer isso com um jogador de futebol. Ele repete as atitudes do pai. Quem gosta de sonho é padeiro. Roberto! Eu não disse que eu não quero ver você envolvido nessas coisas. Ele não chega a tanto, mas ele fica relutante, né? Porque, veja bem, se seu filho quiser ser jogador de futebol, tudo bem, você vai apoiar, mas você sabe que não é a carreira que tem garantia, não é como ele fazer direito. Ele fez direito, ele pode ficar na cadeira de rodas, ele vai exercer o direito, né? E você tem certeza que ele saiu da faculdade, fez OAB, ele tem uma profissão. Jogador de futebol, por exemplo... Incerto, né? Incerto. Incerto, por exemplo, jogador de futebol que joga, sei lá, num time muito pequeno, tipo Londrina. Joga no Londrina. Pode ser que ele nunca saia do Londrina, ninguém se interesse por ele. Ou ele vá do Londrina para um time menor ainda e acaba. Eu tenho um amigo... Ou se machucar no Londrina, né? E aí acaba a carreira. Eu tenho um amigo, Manuel, é o Varta. Eu fiz o segundo grau com ele. O Varta, quando a gente fazia o segundo grau, tinha acho que uns 16 anos... Ele já jogava no Londrina, já treinava no Londrina, com o Zequinha, na escolinha. Aí fui até no estádio vê-lo jogando. Aí ele foi subindo, ele jogou no profissional do Londrina, aí do Londrina ele passou para outro time aqui do Paraná também, não sei se é Apucarana, alguma coisa assim, passou para outro. Aí depois ele fez uma faculdade de educação física, hoje acho que ele é treinador, alguma coisa assim, também de um time muito pequeno. Então quer dizer... A 90% das carreiras de jogador de futebol terminam assim. 2 ou 3% ficam ricos. Já tem que dar graças a Deus se você ficar, por exemplo, como o Carlos Alberto Garcia. Ele conseguiu administrar bem a carreira, né? Uhum. Ele tem o consórcio dele hoje, ele tem uma vida estável, tranquila. Mas pega aquele time de 1977, que ficou em 4º lugar no Campeonato Nacional, veja de todo aquele... time, quantos deram certo? Quantos estão aí tranquilos, com a vida estável? Que eu conheço, só o Carlos Alberto Garcia. O Arengue morava aqui, ó, nesses predinhos aqui da Santos Dumont. Não tem uns predinhos ali? Uhum. Não sei se é Santos Dumont. Não, Santos Dumont não. Ali. É aqui sai São João, na São João. Ele morava naqueles predinhos ali.
cara que jogou no Maracanã. Então é muito incerto. Sem contar aqueles jogadores, que daí são coisas mais trágicas, que acabam na miséria. E daí não tem para onde correr, né? Você não joga mais bola. Não se preparou para nada, né? Além de jogar bola. Você só sabe fazer isso. Então o pai o Beto, ele pensa tudo isso quando ele fica meio assim com o filho. Ele fala assim, você é jogador de futebol? Ele fala assim, não, mas vai estudar também. Vai estudar. Igual Sócrates, né? Sócrates era jogador de futebol, mas era ortopedista Doutor também. Sócrates, né? Era médico. Tanto é que era muito respeitado. Então ele sabia que se o futebol não desse certo, ele tinha para onde correr. E o resto? O Pelé, o que o Pelé sabia fazer? Só jogar bola. Eu nem sei o comercial de Vitasay. Garoto propaganda do Vitasay. Mas ele ainda soube administrar bem a carreira, mas demorou. Porque ele perdeu muito dinheiro. Ele abriu um negócio de material de construção em Santos, faliu. Depois ele abriu mais não sei o que, faliu também, porque ele ganhava muito. Muito entre aspas, né? O Neymar deve ganhar o triplo do que o Pelé ganhava quando ele estava no auge. O Pelé nunca teve o salário que o Neymar tem, que o Ronaldinho tem. Nunca teve, que o Pelé ainda foi Messi. Privilegiado da época dele. Tem jogadores da mesma época que jogou com ele que não tem nada hoje, né? Mas porque não soube administrar. Eu estava lendo, acho que era a biografia do Garrincha, do Rui Castro. Acho que é Rui Castro, né? Que ele fala que tinha muito jogador da seleção brasileira que ia de ônibus para o estádio. Porque ainda não tinha conseguido comprar um carro. Outra época, né? Outra época. Hoje em dia. De avião. Os times, a camisa dos times não tinha propaganda. Então, o dinheiro entrava só da venda de ingressos. Era só isso. Para pagar jogador, treinador, estrutura. Então não se ganhava muito dinheiro. E é legal que no filme que deixa isso bem claro, né? A hora que o moleque passa lá na peneirada, o dirigente lá fala que tem que continuar estudando, né? Continua estudando. Sim, boas notas, porque isso acaba. E daí mesmo com o pé atrás do pai, o menino vai treinar. E daí o Luca, a princípio, tinha contactado o Atlético Paranaense. Eu não sei em que pé que estão as coisas ainda, não acompanho essa parte. Aí eu falei para ele que se não desse certo, podia ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, Palmeiras, um time grande. Uhum. Ele vai começar aqui, vai treinar aqui, aí daqui alguém vê e leva para um grande time. Daí ele vai para esse grande time, daí começa a segunda fase do filme, que é ele numa cidade grande, numa capital pela primeira vez. A concorrência muito mais acirrada do que ele via aqui em Londrina, numa escolinha em Londrina, né? Uhum. Imagina no Palmeiras a molecada com sangue no zóio, né? Você tem 2 filhos. Tem 2 filhos, o Gabriel e o Matheus. Eu adoro podcast que por causa do Anacoluto. E eles pensam em ser jogador? Eles... Claro que não, nem passa pela cabeça deles, nem passa. A gente joga bola, eles jogava. Estão com quantos anos? 15 e 12. 15 e 12. O Matheus vai fazer 16 já. Uhum. Jogava bola eventualmente no prédio, tinha uma quadra bacana lá embaixo. Por isso quando a gente descia, jogava bola, mas não é assim o forte deles. O Gabriel, por exemplo, jogava bola meio assim, ele gostava de basquete, ele gosta de outras brincadeiras. O Matheus também até joga, mas não dá muita bola. Eles gostam de videogame, né? Eles gostam de game. Ele ainda não é streamer, mas joga o dia inteiro. Nossa época era, não sei, a minha época era Atari, né? No Atari. Quem tinha o Atari era o cara, eu nunca tive, né? Mas quem tinha o Atari na minha época... Atari era foda. Era o cara. Aí a gente ia na casa do amigo que tinha. Era aquele jogo daquele aviãozinho lá que ia passando. Sim, era tudo pixelado, né? Quadradinho. Era muito ruim, mas era o que tinha pra época, né? Ah, não, eu tô confundindo, não é Atari, eu tô confundindo com o Mega Drive. O Mega Drive já era evoluído, né? Né? Que tinha o joguinho do cara que pegava o cipózinho, tinha um jacarezinho assim embaixo. O Atari tinha o Come Come, né? E tinha o outro que era uma bolinha que ficava... É só isso. Tinha uma moto também que era difícil. A moto eu não lembro. Tinha uma motinha de enduro lá, mas era... Eu lembro que um vizinho meu, que morava no Milton Gavete, o Davi, ele tinha um Atari. Aí eu fui na casa dele, daí você pegava de um lado aqui, daí a barrinha ia, batia aqui, batia lá, pá.
Era só isso. Eu não tive, mas hoje, sendo pai, a gente entende melhor, né? A Claro. situação, como é difícil criar um filho, como é difícil comprar Porra. tudo que o filho quer, né? Outra coisa, ô Paulo, tem gente que hoje em dia fala assim, é porque eu fui criado na rua, essa molecada de hoje só fica aí em casa no videogame, não sabe o que é um carrinho de rolimã. Lógico que no seu tempo não tinha videogame, se tivesse ia ficar dentro de casa também. Com certeza. Claro, pra que eu vou ficar andando num carrinho de rolimã pra passar em cima do dedo, se eu posso fazer isso no computador virtualmente? A molecada que tinha ficava em casa, né? Lógico, é igual o moleque que tinha TV, quando tava passando desenho animado, ele ficava na frente da TV. Ficava em casa. Ele não ficava na rua. É. É a mesma coisa. Você vai procurar o que é mais divertido. Ai, olha, eu desconfio de gente que fala assim, no meu tempo as coisas que era bom. Eu falei assim, então você fracassou muito na vida. Eu só falo isso a respeito de música dos anos 80. Eu acho que era mais rico as bandas nacionais, principalmente, né? Vou te falar uma coisa, Paulo. Será que naquele tempo você não estava mais antenado com a produção musical do que hoje? Pode ser. Porque naquele tempo a gente não tinha filho, não tinha nenhuma preocupação, alguns ainda moravam com os pais. Então você ouvia, eu ia, por exemplo, ali no sebo do Paulinho, Audiodiscos, e do Fakir, que era acho que Jardim Elétrico. E daí ficava lá pegando disco e colocava e escutava, entendeu? Outro amigo chegava com a fita. Então você sabia o que estava rolando. Hoje em dia a gente não sabe. Com certeza tem muita banda boa, melhores que a dos anos 80, mas a gente não sabe. A gente não acompanha mais, né? Pega um moleque. Ficou a lembrança só. Pega um moleque de 16 anos, ele vai estar ouvindo tudo. K-pop, rock, tudo, toda sorte de músicas que ele tem acesso muito mais hoje, ele está ouvindo. Quando ele tiver com a nossa idade, ele vai falar a mesma coisa. No meu tempo é que tinha música boa. Por quê? Porque ele tem acesso. Hoje em dia, qual a última vez que você pesquisou música? Não. Não pesquisa. Por quê? Porque a gente já se acostumou. Ouvia a mesma coisa. Ouvia a mesma coisa. Eu tava com a minha namorada, sempre que eu tô com a minha namorada, ela fala, mas põe uma música aí. Eu vou no YouTube e coloco sucessos anos 80 e 90. É isso que a gente fica ouvindo. Aí você vai ouvir Cyndi Lauper, vai ouvir Michael Jackson, vai ouvir A.H., James Taylor, vai ouvir essas coisas. E o rock nacional. Basicamente isso, que eu detesto MPB. E vai ouvir essas coisas. Uma coisa que eu acho bacana, que eu ouvi você falar uma vez, é a respeito de bater em filho. Até então achava que umas palmadas de vez em quando fazia sentido. Mas aí você falando, eu lembrei uma vez que eu bati no meu filho, bati pra valer mesmo, porque peguei ele fumando no banheiro. Mas ele fuma até hoje, então não resolveu o problema. Claro que não. Né? Porque a violência é o fim do diálogo. É a prova de que você é incapaz de dialogar. Sim. Então, eu não quero descobrir ou me tornar uma pessoa que não consegue conversar. Que é tão simples. E sem contar a covardia que é uma pessoa menor que eu, que depende de mim, que tem uma força inferior à minha, que está sob minha responsabilidade, que eu sei que não vai reagir. Aí é que está a covardia. Sim. Você não bate numa pessoa num bar, Não. porque você sabe que ela vai reagir. Isso. Agora o filho você bate, você sabe que ele vai ficar parado. Então essa é a grande covardia. Você está batendo numa pessoa que você sabe que não vai reagir. Normalmente é no momento de raiva, né? Não é pra você estar pensando, eu vou educar ele. Não, você está com raiva, descarrega, descontando, descarrega num ser que não pode reagir. A violência contra a mulher, que também é execrável, mesma coisa, mas a mulher ainda pode reagir. Tem mulher que mata o marido. Sim. Violento. Eu sou a favor de matar mesmo. É minha opinião. Ela reage. Tem mulher que bate no marido, inclusive. Eu nunca vi criança que bate no pai. E apanha de cinta, de chinelo. Não pode. E o filme é legal, ele retrata. Só falta uma coisa, retratar uma coisa que tinha nos anos 70, 80, que é o tal do troca-troca. Tinha. A molecada Não, tinha, mas não era troca-troca. Era uma cena que o menino comia ele à força no banheiro. Sério? Tinha essa cena, mas daí a gente cortou porque ficou. Estupro, né? O que também acontecia muito. Mas daí a gente cortou, não ficou.
Porque a cena só servia para mostrar que os dois eram muito vilões e até onde eles iam. Mas já tem outras cenas mostrando que eles são vilões e fica tal. bem claro, é. Não precisa isso. Daí a gente decidiu cortar. Você chegou a fazer troca-troca na sua época? Não. Não, porque a minha turma era muito tranquila. Mas... Era eu, Ivanildo, Sérgio, Sandro Branco, que trabalha com cultura hoje em dia aqui em Londrina, o Wesley, que faleceu, o Claudinho, que ainda está lá na... Acho que ele mora na Vila Nova ainda. O Claudinho, Irineu, meu primo André. Era essa turminha. Então eram muito amigos, jogava bola junto, então ninguém nunca falou disso. Engraçado você entrevistar humorista, né? Porque o seu ponto maior é humorista, né? Ou você se considera o quê hoje em dia? Eu acho que o meu lance mesmo é escrever. Porque eu ia falar assim, a gente pergunta uma coisa esperando uma piada de volta. O meu forte mesmo é escrever. Uhum. Eu lembro de você, o primeiro contato que eu tive com você, você não vai lembrar, mas foi em 1998, mais ou menos. Lembrei, 98. Você tinha um escritório ali na galeria do Vila Rica, junto com o Lázaro. Do centro comercial. Não era no Vila Rica ali? Não, centro comercial, do lado. Com o Lázaro, né? Isso, Lázaro e o Reinaldão. Naquela época você escrevia pro rádio? Escrevia para Jovem Pan. Jovem Pan, Não, né? Transamérica. Transamérica. Eu Café comecei com bobagem, não é? Comecei na Folha FM. Sim. E dali eu e o Lázaro fazíamos humor para a Folha. Sim. Eu fazia humor e jornalismo. Uhum. Escrevia o jornalismo também da Folha. E eu ficava com o cu na mão cada vez que surgia o Milanês ia lá, porque eu não tinha formação em jornalismo. E naquele tempo o jornalista era mais chato do que é hoje, o sindicato, né? Não, porque se você não tem o... Não sei como é que chama a porra lá, não é DRT, acho que é DRT que chama, não sei, de jornalista, né? Sim. Você não tem o registro no Ministério do Trabalho, você não pode escrever. Nossa, eu ficava com cagado assim, nossa, vai me demitir, porque eu não tinha. E era um absurdo, né? Hoje em dia não precisa. Você pode trabalhar de boa. Aliás, hoje em dia, quem lê jornal, né? Aí na Folha eu fazia humor e jornalismo. Aí saí da Folha, estava abrindo a Transamérica. Zé Janene tinha trazido a Transamérica para Londrina, ele e o Iremar Lopes. E a Fernanda Janene era a diretora da rádio. E daí fui trabalhar lá, criando textos, né? Textos comerciais, cuidava da publicidade, criação. Era criativos, né? Os textos. Hoje em dia é um texto reto, mas naquela época era bem criativo os comerciais, né? Eu procurava fazer coisas diferentes, fazia bastante coisa diferente. Eu lembro que tinha o Balancê, não sei se você lembra, o Balancê. Sim, a Nena Bandeirantes, com o Duque de Caxias. Isso, exatamente, que era da Eliane, né? Eliana, uma coisa assim. Ah, não, peraí, eu acho que eu estou confundindo. Não, é esse mesmo. Viola de Ouro era da Eliane. Ah, é verdade, Viola de Ouro, isso mesmo. Mas Balancê. Tinha o Macarrão, que trabalhava na Folha também, lembra do Macarrão? Sim. Né? Que ele cuidava da gravação, edição, né? Ficava no estúdio de gravação. E daí a gente ficou muito amigos. E daí a gente criava umas loucuras assim pro Balancê. Cada festa assim, que tinha do Balancê, a gente criava um negócio bacana, com efeito e tal, e engraçado. O cara estava tão feliz que um dia eu e o Macarrão fomos lá no Balancê, vamos dar uma passada aqui e tal. Aí sentamos na mesa, o cara pôs uma garrafa de uísque assim pra nós, fechado. Esse é pra vocês. Foi caramba. Tão feliz que o cara ficou. Aí dali, da Transamérica, eu fiquei um tempo ali. Só que daí venceu o contrato, porque a Transamérica, na verdade, era a rádio de Cambé, que era do Celso Arão. Cidade, né? Rádio Cidade, isso. Aí terminou o contrato de locação da Rádio Cidade. Aí a rádio voltou para os gêmeos lá, para o... Eduardo e Terence. Eduardo e Terence. Aí eles trouxeram a Jovem Pan, que ele já estava em negociação. Aí quando trouxeram a Jovem Pan, eles iam precisar de um redator também, aí me chamaram. Aí fui para a Jovem Pan. E na Jovem Pan tinha um programa em São Paulo que era o Paulo Jalasca. Sim. Do Wellington Muniz, né? Que fazia o Silvio Santos no Pânico. Sim. E aí tinha um representante da PAN que veio aqui a Londrina, e deu o Terence e falou assim, o Márcio escreve humor. Depois o Paulo Jalasca está precisando de texto. Aí mandei o texto para ele. Aí um dia estou na UEL cobrindo o vestibular, olha o Jalasca falando meu texto. Que legal. Eu falei, porra, que bacana. Aí outro dia eu estava no estúdio ali na Leopoldina, não vou lembrar agora o nome da produtora, gravando o programa do Tom.
do Tom Cavalcante, aquele que ele fazia Darcy, que ele se vestia de mulher e tal. Aí tô lá gravando, o Wellington, que ali gravam vários programas, né? Aí o Wellington tava assim, eu fui passando, falei assim, né, não conheço, não sou de ficar assediando artista, né? Daí ele falou assim, ô Márcio, como é que você passa assim? Aí voltei, falei assim, ô, beleza? Falei assim, aí, como é que você tá e tal? Já me conhecia. Tem uma coisa nessa profissão, eu faço comédia e tal, já apareci em alguns programas em rede nacional, já fui no Pânico, já fui no Danilo, já fui no Jô, já fui no Faustão, já fui no Altas Horas. Mas eu não levo isso em conta, porque eu estou trabalhando, uma forma de desenvolver meu trabalho. Então, às vezes, você não se dá conta. Por exemplo, quando eu estava lá nesse programa do Tom, que eu era roteirista, o Whindersson foi lá, ele ia fazer uma participação especial. Aí o Whindersson está no camarim, eu precisava passar uma mudança, uma alteração que eu fiz no roteiro. Aí eu cheguei e falei assim, ô Whindersson, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, é o Márcio Américo, não é? Eu falei, sou. Ele falou assim, ô, bacana o que você faz e tal. Daí ficamos conversando. Mas aí, o Whindersson Nunes já era o Whindersson Nunes que a gente conhece? Sim. Estava no auge? Faz uns 3 anos. 3 anos, muito famoso. Super no auge, então. Poxa vida, já tinha avião. Não dá para explicar o Whindersson Nunes, né? É um fenômeno, né? Uma coisa a respeito do Whindersson. Não é à toa que ele está onde ele está, é muita gente boa. Esse dia que nós fomos, que o Whindersson ia participar do programa do Tom, eu levei meu filho, o Gabriel. Ele é muito fã do Whindersson, assiste, sabe os textos, sabe os personagens e tal. Que ele faz Gerald, que é a mãe chatinha. Gerald, meu filho. Eu particularmente não gosto muito do Whindersson Nunes fazendo personagem, eu gosto dele. Não, ele não é personagem. Ele tá fazendo texto aqui, daí ele imita a mãe. Ele coloca... Não, agora ele coloca, antes ele não colocava. Gerald. E ele faz assim com ele. E aí o Gabriel imitava e tal. Aí quando ele foi lá, eu falei, vamos lá. Aí tô sentado aqui, né, na plateia, tá vazio, né, o estúdio. A plateia não tinha entrado ainda. Tô sentado ali com o Gabriel. Aí o Whindersson entra. E tá lá conversando com o empresário dele, com o assessor e tal, lá com a comitiva dele, umas 2 ou 3 pessoas, e o Gabriel aqui. E o Gabriel tinha levado, não é exatamente um jogo, uma dinâmica, uma brincadeira, que você pega vários papéis, e daí você pega o lápis azul e escreve verde. Você pega o lápis vermelho e escreve amarelo. Aí coloca assim para você, que cor é essa? Normalmente você fala a Você cor... fala o que está escrito. É. E não a cor que é mesmo, né? E ele adorava, ele está sempre pegando essas dinâmicas na internet. E aí? Aí a hora que o Whindersson chegou, ele levantou e foi lá no Whindersson. Falei assim, ó, vamos ver se você, assim direto, nem boa tarde, nem bom dia, vamos ver se você sabe essas cores. Aí o Whindersson parou a conversa e prestou uma atenção e ficou olhando, e entrou na brincadeira e tal, e terminou, cumprimentou ele, daí ele voltou e sentou lá, felizão. Não lembro se ele chegou a tirar foto com o Whindersson, não lembro. Mas gente boníssima. Outra pessoa muito boa. Mas é que ele via sempre ele na internet, é como se fosse amigo, né? Ah, então. Tá sempre em contato com a pessoa. Isso aí é uma coisa que muito artista não compreende. Eu passei a compreender isso depois de um tempo. Quando você está no aeroporto, por exemplo, se você vê uma pessoa muito famosa que você gosta, você não tem o ímpeto de ir lá falar com a pessoa? É como se você conhecesse ela, assim, fosse íntima dela. Porque o seu cérebro, o seu inconsciente, ele fala assim para você, você conhece aquela pessoa, você não vai falar com ela? Só que o seu inconsciente não sabe que esse conhecimento é distante. A outra pessoa não sabe que você a conhece. É unilateral. Mas o inconsciente não sabe. Daí o ímpeto de ir lá falar com essa pessoa. Quer ver? Outro cara legal que é muito vilipendiado, que é uma maldade que se faz com ele, é o Danilo Gentili. Eu não conheço pessoa tão boa, tão generosa quanto ele. Quando ele fez aniversário, não sei se foi de 40 anos, acho que 30, acho que foi 30 anos. E ele fala que não tem 40 anos. Acho que ele vai fazer, ou já fez, então foi de 30. Acho que ele não tem 40 ainda, tá quase lá. Ele deu uma puta festa, acho que foi no Villa Country. A puta festa, foi Ratinho, Eliana, Emílio do Pânico. Foda a festa. O Bola, os comediantes todos. E daí ele mandou e-mail convidando. Aí eu tava, vou, né? Nossa, imagina se eu vou perder uma festa dessa, né? Aí o meu filho de manhã,
Ele com a faca cortando papelão, disse que ia fazer uma casinha, corta esse dedo aqui, tipo, a faca passa assim. Aí eu olho o dedo, ele falou assim, pai, nem tá saindo sangue, não foi nada. Aí eu falei assim, não, vamos ali no postinho. Aí fui no postinho, a mulher fez um curativo, falei assim, é melhor você levar ele no hospital, porque parece que foi profundo. Eu falei, puta vida. Aí levei ele lá no Sírio-Libanês, demorou umas 3 horas para ser atendido, porque tinha que vir um especialista de mão. Aí o cara veio e falou assim, olhou e tal, examinou, falou assim, então, vou marcar a cirurgia dele para 7. Eu falei, como assim cirurgia? Eu falei, ele cortou um tendão, né? Ele pode perder o movimento da mão. Eu falei, puta que pariu, dia do aniversário. Aí tô lá no quarto com ele, aí das 7, 8, não, foi transferido para as 9, a cirurgia, 9h30. Aí dá 9h30 da noite, aí subo com ele vai para a cirurgia, mais ou menos 1 hora de cirurgia, aí já eram as 10h30. Aí ele volta pro quarto, tem que ficar lá com ele, passei a noite lá com ele. Não foi no aniversário? Não fui. Aí no dia seguinte mandei uma mensagem pro Danilo, falando que não deu para ir e tal, porque meu filho cortou o dedo. Ele gravou um vídeo, acho que eu até tenho aqui, ele gravou um vídeo pro meu filho, falando para ele se cuidar e tal, que uma hora ele ia precisar muito da mão. Imagine o cara ter esse desvelo de mandar uma mensagem e tal. É outro papo. E você conheceu o Danilo como? Como é que você teve o primeiro contato com ele? O Rogério Morgado, ele foi fazer um show aqui em Londrina. Veio ele, Maurício Meirelles e o Felipe Ramache. E aí eu fiz o show com eles aqui em Londrina, não tinha ido para São Paulo ainda. Aí depois eles iam fazer uma pequena turnê pelo interior de São Paulo e eles não tinham carro. Estavam sem carro, o empresário não tinha carro. Aí eu fui com eles, acompanhei eles e tal. E daí fiz muita amizade com o Morgado, fiquei muito amigo do Morgado. Aí o Morgado tinha a festa, não sei se era menstruação, era o Proibidão, que tinha em São Paulo. E daí o Danilo estava lá. Aí eu falei, Morgado, você não me apresenta o Danilo, caralho. Aí ele me apresentou. E daí conversamos. Aí outro dia eu estava no camarim do Comedians, que é a casa de shows de comédia que tinha lá em São Paulo, na Augusta, que era do Danilo, do Rafinha e do Ítalo. Aí o Danilo sentado assim do meu lado, e daí ele falou, mas você escreve roteiro também? Eu escrevo. Você não quer trabalhar lá no Agora é Tarde? Eu falei, lógico. Que pergunta. E daí no dia seguinte, eu já estava lá. Aí você ficou no programa durante o tempo que durou. Você chegou a ficar com o Rafinha depois ou não? Não. Aí depois ele fez uma série. Ele vai expandindo, né, os projetos dele. Fez aquela série... Da loira, do banheiro? Não, Politicamente Incorreto. Ah, sim. Foi a primeira série que ele gravou. E daí eu tinha o personagem do pastor, aí me convidou também, fiz teste, não fiz nada, me convidou para participar de um episódio. Aí fiz. Aí depois teve agora a série Os Exterminadores do Além, que é bem bacana, são acho que 10 episódios. Aí teve um episódio lá que é do Sem Túmulo. São os invasores de túmulo, né? Uma alusão aos sem terra. E daí ele me chamou também, e daí eu faço o chefe dos zumbis. Muito legal. Então é um sujeito muito acessível, bacana, preocupado com os amigos, ajuda todo mundo, não gosta que fala que ele ajudou, mas eu falo. Eu tenho um amigo que o filho estava com uma doença muito séria, precisava fazer uma cirurgia e não tinha dinheiro. O Danilo pagou. Teve outro que precisava fazer uma cirurgia para emagrecer, o Danilo vivia falando para ele, faz lá, velho, eu pago. E que paga. Bom, né? É um cara que está ganhando bastante dinheiro, mas também está ajudando muita gente, né? Ajuda muita gente. É como o Sérgio Malandro, hoje em dia ele já fala, mas ele ficou um tempão, ninguém sabia disso. O Sérgio Malandro, ele ajuda uma creche, acho que em Santos, já tem mais de 20 anos que ele faz isso. E durante a pandemia ele se desdobrou para não deixar de mandar o dinheiro lá para a creche. Não está aqui. O Sérgio Malandro já esteve no auge, né? Depois caiu, deu agora a caída. Está se levantando de novo. Agora se levantou de novo, agora está bem.
Tá se reinventando, né? Super bem. Ele topa tudo também, né? Foi pra pegadinha, foi pro stand-up, agora tá no Sim. podcast. E o show dele é bom, cara. Eu vi alguns trechos do show. Nossa senhora, você ri muito. Você ri muito. Eu fui ver no Renaissance. Aí fui lá no camarim, ele tava montando uma pegadinha lá. Aí pediu ajuda, dei algumas sugestões lá. Aí depois fui pra plateia assistir. Meu, puta, como é engraçado. Mas você ri muito. E o Malandro tem uma coisa, você consegue rir de uma história que você já ouviu dele. É tipo Chaves, né? É. Você já sabe o que vai acontecer. Sim. Se ele contar a mesma história de novo, você ri. É muito bom. Qual o cara mais legal que você conheceu aí nesses anos de carreira aí, no mundo artístico? O cara mais bacana, gente boa? Tem muitos. Tem muitos. Elisão Danilo? Muita gente boa. Eu não vou citar porque eu posso ser injusto e não citar de repente alguém bacana. Mas as pessoas assim que eu convivi, assim, que eu convivi mais, o Pateta, né, que era do Pânico, nós tivemos uma noite juntos lá em São Paulo, que era o Confissões de Comediantes, que os comediantes que foram lá, eles falam assim, meu, que negócio bacana, porque as noites de comédia que tem em São Paulo são assim, liga para você, Paulo, como é que tá a sua agenda para sexta-feira agora? Ah, não, tô de boa. Faz aqui com a gente? Faço. Ah, o cachê é tanto, você tem mais tanto de cover para gastar e tal. Beleza. Sexta-feira você pega o seu carro, vai lá. Aí o MC vai, boa noite, papapá, e agora com vocês, Paulo. Aí Paulo vai lá, faz 15 minutos, ele volta, é assim. Na minha noite eu fazia assim, que era Confissões de Comediantes. Tipo, e agora com vocês, Paulinho Serra. Aí o Paulinho Serra sobe no palco e falei, Paulinho, eu fazia uma entrevistinha com ele, de uns 5 minutos. E perguntava para todos, qual é o momento mais constrangedor que você já passou na carreira? Tipo, plateia não ri, ou bêbado. E daí cada um tinha uma história maravilhosa. Aí depois desses 4, 5 minutos de conversa, aí eu falei assim, ele tem mais histórias, e daí ele ia para o texto dele. Então se humanizava o comediante, né? Uhum. Porque a plateia via, não o comediante já com um texto prontinho, né? E a maioria nem sabia que ia acontecer isso. E essa noite foi muito legal, porque eu pude contar com comediantes de peso ali, que eu tinha ligado pro Rafinha, sei lá, umas 10 vezes. E ele falou assim, pô, essa semana não dá, velho, essa semana não dá. Eu falei, então tá bom. Aí uma noite estou lá, eu e o Pateta, não lembro quem que... Ah, era o Rodrigo Capella, que estava nesse dia, que era o convidado. Aí do nada chega o Rafinha. Ô, Márcio, beleza? Vamos fazer? Eu, vamos, né? Aí ele foi lá e fez, e depois contou a história junto com o Capella, tem o vídeo dos dois se matando de rir em cena, de uma história que o Rafinha contou. O Léo Lins fez lá com a gente, de boa. O Paulinho Serra também fez, o Morgado, o Igor. O Igor lota a casa, qualquer lugar. É mesmo? Você sabe que no começo eu assisti o Guimarães, né? Uhum. Eu não conseguia ver muita graça, mas depois fui assistindo. É bom menino, né? É porque o Igor é assim, ele tem um tipo de humor, é muito específico, é muito forte. Então é assim, ou você gosta, ou você não gosta. Mas eu consegui mudar. Tipo, no começo eu falava, mas... Sim, é porque você foi insistindo. É. Porque o Igor é assim, não existe meio termo no humor do Igor. Você não fica impassível diante de um show do Igor Guimarães. É aquilo. Ou você vai gostar muito, vai se matar de rir, ou você vai odiar. Tem gente que não detesta o Igor. Agora o boneco Josias, eu me matava de rir. Nossa, maravilhoso. Foi uma baita de uma sacada esse Puta que pariu. fantoche. O Igor, quando eu conheci, eu já contei essa história e repito. Ele é de onde? De São Paulo. São Paulo mesmo, capital. É. Aham. Eu fui fazer um show, aquele show, o Aguena tinha várias noites assim no interior de São Paulo. E daí ele me convidou para uma delas e falou assim, daí você pega o Igor. Eu falei, quem? O Igor. Ninguém conhecia ele. Ninguém. Nem eu. Não, nem eu também não. Tem aquela história que você fala pra ele, eu não te conheço, ele fala também. É, exatamente isso. Aí ele Também não te conheço. peguei ele ali na estação Alto do Ipiranga, ele entrou no carro, falei, nunca vi esse cara. Ele falou, acho que eu não te conheço. Ele falou, eu também não te conheço. Falei, então empatou, Márcio, Igor, beleza. Aí fomos lá pra cidadezinha, ele fez. Mas a voz dele não é daquele jeito. É. Daquele jeitinho. É. Aí ele fez, mas não achei engraçado, achei assim, ok.
Aí ele começou a frequentar a casa da Ariana Nucci, e tinha mais algumas pessoas que frequentavam ali, e ali ele foi se soltando. Ele foi soltando essa persona, foi soltando nos papos ali, e da Ariana falou assim, nossa, você precisa ver o Igor, cada coisa que esse cara fala, não sei o quê, acho que eu vou fazer uma camiseta com os absurdos que ele fala. E ele foi se soltando, porque ele ficava só na casa dele e no trabalho. Aí ele passou a frequentar a casa da Ariana, e comediantes frequentavam ali também. Então ele se sentiu mais solto. E daí foi soltando, até que chegou que eu, na minha opinião, um divisor de águas na vida do Igor Guimarães é o show que nós fizemos em Palmas, no Tocantins. Que ele entrou em cena, estava eu, o Vilela, o Fábio Gueré, o Felipe Ramache, Morgado, quem mais que estava lá? O Paulo Vieira, que era o organizador, o produtor do evento. Então todo mundo queria dar tudo de si. Eu lembro do Vilela suado, assim, pau. Aí entra o Igor, aquele dia que... Ali que ele falou assim, bandindinho, que daí amanheceu todo mundo falando, bandindinho. A hora que ele terminou, que ele deu a última palavra, foi aplaudido em pé. Foi o único comediante aplaudido em pé. Na minha opinião, ali nasceu o Igor Guimarães que a gente conhece hoje. Mês que vem ele foi evoluindo. Vai estar em Londrina no mês que vem, né? Ah, é? De novo? Acho que dia... Ele teve aqui... 15... Ele teve aqui, acho que foi o ano passado, né? No Marista. É que o tempo está passando muito rápido. Ah, no Marista. É. Acho que eu vou lá fazer uma graça com ele. E outras, gente boníssima também. Dá para fazer uma ponte para trazer ele aqui? É meio difícil o dia do show, assim, meio corrido. Depende da hora que ele chegar, né? É, né? Se ele chegar no dia do show, tipo, depois do almoço, talvez até dá. Depois eu te passo o contato dele. Beleza. Você fala com ele. Mas aí você conheceu ele e se tornaram amigos, assim, tipo... Sim, a gente sempre vocês, fala... humoristas, normalmente vocês se conhecem e têm afinidade já... Tem comediantes que são, assim, seus amigos, que você conversa todo dia, passa mensagem todo dia. E tem os outros que você conhece. Né? Mas, e que tem uma boa relação. Por exemplo, eu não posso falar que o Léo Lins é meu amigo, mas sempre que eu mando mensagem para ele, ele responde, é uma pessoa legal, a gente sempre se relacionou super bem, mas não fala que é meu amigo. Foi no aniversário dele, o Murilo, o Danilo, são pessoas que eu conheço. Gostaria de ser amigo deles, se precisarem de mim, eu estou à disposição, eu também tenho certeza que se eu precisar deles, eles estão à disposição. Mas o Ventura, eu, Ventura, o Afonso, o Renato Albani e o Nando Viana, nós escrevemos um roteiro, um piloto para o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro queria fazer uma série. Aí eu fui lá na casa deles, né? Eles moravam juntos. E daí nós ficamos lá, acho que uma semana, uns 10 dias, escreveram esse roteiro. Eu, Ventura, o Afonso Padilha, o Nando Viana e o Renato Albani. Eu ficava o dia todo lá. Ou seja, então, são pessoas que eu tenho contato. Se eu estiver em São Paulo, ver o Nando Viana, ele vai parar, a gente vai conversar, dar um abraço, ver como é que está indo. O Cambota. São todas essas pessoas, todos esses comediantes. Se você chegar e perguntar, você conhece o Márcio Américo? Ele vai falar, sim, claro que eu conheço. Né? Até que o Cambota esses dias foi lá no podcast do Humberto Rosso e do Daniel, e ele relembrou um gafe que eu cometi com ele lá no Comedians, que ele contou, e eu já contei lá no podcast. Enfim, então tem um bom relacionamento com as pessoas. O Werner Schunemann, que fez o filme, eu encontrei lá no estúdio do Multishow, e eu ia passando e não ouvi. E daí ele me chamou, Márcio. Aí eu falei, pô, Werner. Então, cada vez que a gente se encontra é muito legal. Não posso dizer que sou amigo. Estou mais próximo de amigo do Werner do que de outras pessoas conhecidas. A Viviane Pasmanter, a encontrei uma vez no aeroporto, paramos, conversamos um tempão, ligava às vezes para ela. Então é a pessoa também que se eu encontrar, eu sei que ela vai lembrar de mim, vai parar, vai conversar. Já tem outras pessoas que eu nem faço questão. A Cristo Paiva, você já conheceu? Claro, fez show lá Pareceu bem bacana. Na meia-noite do Pateta.
Ela tinha acabado de se separar, né? Ela fez aquela separação em duas partes, né? Ela entrou com a bunda e o Davi com o pé. E ela estava meio mexida ainda, então ela tinha um humor bem ácido para falar disso, né? Teve um momento até e a gente gravava, Ela né, os perdeu shows. o marido, mas ganhou um texto, né? Ganhou um show ganhou inteiro. um show. E a gente gravava, né, inteiro o show. E daí quando ela foi lá, eu falei assim, eu vou fazer uma piada agora, mas desliga a câmera. A gente desligou ela. Mas é pessoa super do bem também, gosto muito dela. Eu lembro quando eles começaram a namorar, ela e o finado Davi. Gente boníssima também. As mulheres todas, a primeira que eu conheci foi a Marcela Leal. Gente boníssima. Depois a Carol Zócoli, que ela tinha uma noite ali na Frei Caneca, num barzinho ali, que se não me engano era do Rafinha. O Rafinha tinha esse bar também. E de vez em quando ela me ligava, quando ela não podia ir, para eu fazer no lugar dela. E tem outra pessoa que eu conheço também, que é bacana, a Ariana Nucci, puta, esqueci o nome da menina agora, ela vai ficar puta comigo. Que tá sempre com o Igor, que cuida do Igor. Gente, eu tô velho, não lembro. Quem mais? Tem pouca mulher, né? Comparado ao número de homens, não tem muita, né? A Said, que praticamente começou lá no Confissões de Comediantes, hoje está fazendo show aí pra caramba. Quem mais? Não, tem bastante mulher. Mel Maher é uma das melhores roteiristas que eu já conheci. Muito boa. Enfim, tem bastante gente bacana. E sua formação qual é? Você falou que não fez jornalismo, você fez alguma faculdade? Não fiz curso superior. Porque você enrolei muito. Parece psicólogo, assim, quando você conversa. Você é um cara que leu bastante, né? Sim, gosto muito de ler, mas eu sou autodidata, por isso que eu não entendo porra nenhuma de praticamente nada. Eu queria fazer jornalismo na época. Ainda bem que eu não fiz, porque eu teria perdido 4 anos da minha vida. Porque eu penso assim... Você fez as mesmas coisas que faria. Talvez até um pouco mais. Porque eu conheço jornalistas que terminam o curso de jornalismo e nunca mais pegam um livro na vida, ligado à sua profissão. Como médicos, tem muitos médicos que terminam a faculdade de medicina e nunca mais pegam um livro na vida. Advogados, que viram esses velhinhos advogados que só faz aquilo, é divórcio e escritura, só essas coisas. Nunca vai ser um grande jurista. Então eu ia perder 4 anos da minha vida. Porque, é assim, medicina, você tem que ir para a faculdade. Porque não tem como você trazer um cadáver para casa, para dissecar. Né? Porque hoje em dia nem precisa disso, dá até para fazer. Direito, dá para fazer em casa. Tanto é que nos Estados Unidos teve gente que se formou na cadeia, sozinho. E a OAB, eu acho uma atitude canalha da OAB, é Márcio Américo que está falando isso, acho uma atitude canalha da OAB, que ela proibiu a autodefesa. Porque antigamente o preso, ele estava ali preso, ele começava a ler livro de direito, aí entrava no caso dele, pegava as leis, se referia ao caso dele, pegava jurisprudência, casos, ia lá e se defendia, e muitas vezes conseguia inocência, conseguia ser inocentado e ganhar a liberdade. A OAB proibiu. Por que a OAB proibiu isso? É corporativismo, né? Não, você tem que contratar um advogado. Por quê? Porque a OAB supostamente defende os interesses dos advogados, né? Corporativismo. Então, advogado consegue se formar em casa, sim, sozinho. Dá para fazer. Ainda mais hoje, com o YouTube, que tem aí juristas do mundo inteiro, se você quiser dando palestras e tal, biblioteca do mundo inteiro, no idioma que você quiser, com Google Tradutor ainda, se você não sabe inglês, não tem problema, você tem o Google Tradutor. Jornalismo. Por que eu preciso ir na faculdade para aprender jornalismo? Que é outra bobagem. Letras, história. São cursos que você pode fazer em casa. E o jornalismo, a pessoa só vai aprender na prática, né? Depois ela escolher a área que ela vai fazer, se é rádio, se é TV, ela vai só na prática. E além do que, o sujeito que vai fazer jornalismo, ele sai de lá com a visão que os professores dele têm. E outra coisa, eu acho que o rádio paga tão pouco para a pessoa investir 4 anos numa faculdade. Pois não só rádio, jornal, revista. Paga muito pouco. Muito pouco. Eu não tem, você vai sair de lá com a visão que passaram para você. Ao passo que eu
nas minhas leituras, eu leio de tudo. Eu vou desenvolvendo a minha própria visão de mundo, a minha opinião, não é a opinião do editor. Porque se você for trabalhar na Folha de Londrina, por exemplo, você não vai pegar o seu bloquinho, o seu gravador e vai para a rua gravar o que você quiser. Não, o editor vai chegar para você e falar assim, ó, você vai lá na Câmara que está sendo votado tal lei, pega lá quem é a favor e detona quem é contra. É assim, você sabe. É assim que funciona. Rádio, mesma coisa. Você vai entrevistar alguém, o rádio tem uma opinião. Você não pode chegar lá e colocar uma opinião contrária às diretrizes ideológicas da. Ainda mais se a rádio for o dono for político, né? Então aí piorou. Nunca vai poder falar mal desse político. Não, jamais, jamais. Puta, eu lembro quando eu trabalhava na Transamérica, fui num comício com o Zé Janene, o Barbosa Neto trabalhava também, e o Barbosa Neto que apresentava os comícios, bem pra caramba. Tem uma coisa que o londrinense não sabe, acho que não sabe, o Barbosa Neto é um grande comediante. Comediante? Sim. Eu sei que ele é imitador, que eu trabalhava com ele, trabalhei com ele na Tabajara em 90, ele fazia umas imitações lá. Muito bom. Ele faz o Silvio Santos perfeito, ele fazia o Papa, fazia o Maluf. Pena que a maioria das imitações que ele fazia já morreram. Tá só o Silvio porque Santos no começo as imitações eram Pelé, Lula, Silvio Santos, né? Lombardi. Papa, que era o João Paulo II. Meus irmãos. Enfim, não sei se ele atualizou. Ele fazia uma bichinha muito boa. A bichinha eu não vi. Que era a Defeituosa. Defeituosa, fazia para um programa que tinha lá na rádio. Era muito bom. Outro dia eu tô na Transamérica. Não, eu tava no escritório do Janene, ali na Avenida São Paulo. Aí toca o telefone, eu atendo. O Zé Janene está. Eu falei, ele deu uma saidinha, mas ele volta já. Quem está falando? É Álvaro Dias. Ele falou, ô governador, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? É Márcio. Márcio, é o seguinte. Ficou conversando uns 15 minutos comigo, Álvaro Dias. Era o Barbosa Neto. Filha da puta. Caramba, mas ele imita o Álvaro Dias igual. Depois, o Alborguete ele fazia bem também. Puta comediante. Enfim, daí estávamos lá nesse comício, puta palanque enorme que o Zé tinha. E daí eu tinha gravado uma fita, isso aqui, ó, uma fita. Pra quem não sabe, né? Com uma série de piadinhas de humor que eu escrevi sobre política. Uhum. Aí no meio tem uma que a gente tá falando daquilo, de você não pode criar nada que contrarie os interesses do dono da rádio. Sim. Que era o Zé Janene, que era político. Aí no meio tinha uma piadinha lá que na rádio tudo bem, mas no comício falava assim, olá, eu sou o Bill Gates. Bill Gates não. Como chamava aquele cara que assaltou o trem pagador? Que veio morar no Brasil? Não vou lembrar. Era o Bill... sei lá, Bill não sei das coisas. Que roubou o trem pagador. É conhecido como ladrão. Era famoso porque ele roubou o trem pagador. Ele falou assim, eu sou o Bill e eu sou candidato a deputado federal. Que o Zé também era. Eu sou candidato porque eu já tenho condições para isso, já tenho o principal. Eu já sou o ladrão. Nossa, o Zé ficou louco. Tira essa porra aí, vocês querem me foder. Aí limita, né, a piada, não pode fazer. Né? Mas você trabalhou bastante com política? Não. Eu trabalhei com política diretamente mesmo. Eu trabalhei na campanha do Tavares. Mas você falou que atendeu o telefone lá no escritório? Não, porque o Zé era dono da Transamérica. Entendi. Então, às vezes tinha que ir lá no escritório, fazer alguma coisa, pegar alguma coisa. Uhum. Se que era um sábado eu estava lá. Entendi. Mas eu participei da campanha do Tavares, que quem cuidava era o Tadeu, da Promídia, né? Acho que é a agência dele. Sim. O Tadeu que cuidava dessa parte. E daí ele me chamou, aí trabalhei um tempo ali, mas não fiquei a campanha inteira, porque é muito chato. Trabalhava eu e o Boquinha. Você conheceu o Boquinha? Ele era cinegrafista do SBT, se não me engano, aqui de Londrina. Acho que era do SBT. O Boquinha era o cinegrafista. O Boquinha era muito engraçado. Por que o apelido dele é Boquinha? Porque ele tinha uma boquinha. Porque tinha uma boquinha. E ele fumava uma maconha moada. Mesmo? Nossa Senhora. Aí um dia ele foi gravar, não sei, acho que ali na Tiradentes, uma loja muito grande, e daí ele veio esticando o fio, assim, né? Veio esticando o fio, e daí tem uma pessoa que é assim, dá licença, era um manequim. Tava fumado. Aí, sempre. Aí ele conta, fala assim, bicho,
dia tinha uma tartaruguinha. Aí eu pensei e falei assim, vou soltar essa tartaruguinha lá no Igapó, aqui não é lugar, né? Bichinho, tem que ter liberdade. Aí foi no Igapó, soltei a tartaruguinha, ela ficou parada lá, aí eu virei as costas e olhei, ela estava lá ainda, eu falei assim, tartaruga, você tá aí ainda? Ela falou, tô. Que viagem, velho. O Boquinha na foda. Mas e aí, você foi criado na Vila Nova e quando você era criança, o que você pensava em ser? Marcha Américo, criancinha? Nada, nunca pensei nada. Não pensava assim, de jogador? Eu não sei se eu tive uma criação ou se é meu jeitão, mas eu nunca projetei assim um futuro. Eu vejo muitas entrevistas de pessoas que falam assim, eu subi no palco e eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer da vida. Ou eu comecei a escrever, é isso aqui que eu quero fazer da vida. Eu nunca pensei isso. Tipo, a primeira vez que eu subi no palco... Foi onde? No Teatro Filadélfia, em 1982. Que tinha um curso de teatro aqui em Londrina, professor Antônio Sapeiras. E daí eu fiz o curso. Estava eu, o Lázaro Câmara, o Mário Bortolotto, o André Luiz Lima, que depois foi para a Europa, fez algumas novelas na Globo. E daí o Sapeiras montava 2 peças, eram 2 turmas. E daí eu fui para Filadélfia e eu adorei, gostei, vi a plateia rindo e tal. Mas em nenhum momento eu projetei e falei assim, eu vou investir nisso. Mas aqui. era uma peça, né? Não era um stand-up ainda. Não, era uma peça. Mas nunca projetei isso, assim, é isso que eu quero fazer da vida. Tipo, eu vou para São Paulo estudar teatro. Nunca passou pela minha cabeça. As coisas foram meio que acontecendo. Eu sou muito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Depois eu fui para Transamérica, para Folha. Aí escrevi humor. Fazia um sucesso, eu não sabia. Eu era meio Big Brother, eu vivia trancado no meu mundinho, né? Alto Big Brother. Fazia um sucesso estourado assim em Londrina. Eu aproveitei aquilo, eu fiz 2 shows. Um com o Márcio Rocha, e depois fizemos um só eu e o Lázaro, em Apucarana, que tinha uma casa de show foda lá, muito, muito foda. E daí também ganhamos um dinheiro bom, e não demos continuidade. Enquanto que os locutores da Folha, todos aqueles locutores da época... Fazia muita coisa, né? Paquera na Avenida... Todo sábado, eles tinham uma festa no interior para fazer. Todo sábado. Até o Geraldo, não sei se você lembra do Geraldo, não vou lembrar o sobrenome dele agora. O Geraldo era produtor, ele ficava orbitando ali as rádios, principalmente a Folha. Ele também fazia, todo sábado e domingo, sexta. E eu e o Lázaro não fizemos nada. Entrevistei a Bel Espinosa, ela fez bastante. Sim, rádio baile. Rádio baile. E a gente simplesmente não foi atrás, não sabia. Foi ali pelo menos um ano e meio de humor na Folha, mas todo mundo falando, mas eu vivia em outro mundo, eu ainda estava meio ligado ao teatro e tal. Eu não aproveitei. Qual que era o humor? Era Pílulas de Humor? Como é que era? Um programa? Você escrevia? Era quase um plágio. Porque do curso de inglês lá, era você que fazia? Não, esse aí é o mestre siriano lá? Esse aí é o Pardini, né? Pardini já vinha pronto esse. Que ele falava siriano, que significa a palavra too much. Too much né, quando você vai na feira e você fala, eu quero 1 quilo de too much. Nossa, os caras eram muito foda. Eles invadiram assim, o Brasil com aquele humor deles. E aí um curso de inglês usava como propaganda daí, né? Acho que não lembro que... Não lembro. Aí o que eu fiz com o Lázaro? Eu falei assim, vamos fazer português. Aulas de português. Que era o professor Freudão, que foi o Vitne Macarini que deu o nome, porque a mulher dele acho que era psicóloga, a mulher dele na época. E o Lázaro, que era o Virginalvo, Paraíba. Era o mesmo modus operandi do Oscar Pardini, só que português. Daí ele falava, o que significa a palavra milho verde? Milho verde, quando você vê uma mulher se trocando, você está longe e você fala milho verde perto. Você alterava o sentido da palavra em português. Sim. E nisso a gente colocava um monte de piada, de brincadeira no meio, e dava risada, porque foi uma coisa que eu aprendi com os Oscar Pardini e Zé Américo. Eles riem no meio do texto. E isso faz com que a plateia ria também. Tem muitos comediantes que usam essa técnica. Você conta piada e dá risada. Vai falar e não consegue terminar, achando que é muito engraçado você mesmo o que você ri, vai falar. Aí a plateia te acompanha, Sim. porque o riso é contagioso. Uhum. Então fez isso, mas estourou assim, foi muito foda. Mas não aproveitamos. Então, essa coisa do que eu queria ser, eu nunca projetei.
Depois que eu saí da Transamérica, eu, Lázaro e o Reinaldo abrimos uma pequena agência. Porque o Lázaro vendia muito bem, o Reinaldo também vendia muito bem, e eu escrevia bem. Era um bom redator, um bom criador. Aí montamos ali, também não deu certo, porque daí o Lázaro estava envolvido só com... Ele tinha uma factory, né, emprestava dinheiro a juros. E o Reinaldo só montava aquelas festas, né, que nos anos 90 todo fim de semana tinha festa, né? Sim. Festa não sei do que, festa não sei do que. E ele ficou nessa, e daí eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque eu achei que eles fossem vender a agência, né? Trazer anunciantes, clientes para trabalhar a publicidade deles. Não aconteceu isso. Não entrou um cliente. E aí você foi fazer o quê? Aí saí de lá. Ou seja, nem ali também eu projetei. Falei assim, puta, uma agência, vou investir nisso aqui. Também não. Aliás, nos anos 80, eu me enveredei também pelo caminho da publicidade. Eu peguei um estágio no Estúdio RAF, que era do Renato e do Fernando. Acho que você nem lembra disso, né? Isso em 87, por aí. Ou menos, não menos, 83, por aí. E publicidade, aí gostei, tinha muita coisa de fazer arte final, eu gosto de desenhar. Depois dali fui para Pronorte, propaganda. Também fiquei um tempo ali, fiz um estágiozinho ali, mas não projetei em nenhum momento, falei assim, puxa, publicidade, que naquele tempo publicidade era foda, né? A Londrina acho que tinha umas 5 ou 6 agências, ou 7, sei lá. Tinha a Pronorte, tinha o RAF, tinha a Promídia, tinha Engenho. Eram agências grandes. Hoje acho que nem tem mais, né? Hoje são poucas agências, né? Mas você gosta de desenhar? Você fez isso profissionalmente também? Bem pouco, bem pouco. Você faz o quê? Caricatura? Caricatura eu não sei fazer, meu filho sabe, o Gabriel, o mais novo, sabe. Eu comecei a desenhar essa coisa, né, de estar em casa chovendo. Você fez aquele curso do Instituto Universal? Meu pai comprou o curso, eu fiz até, acho que é o oitavo livrinho. Depois parei. Mas não desenho muito bem. Quebra um galho, assim, se precisar. Há pouco tempo uma escola aqui em Londrina me chamou, que eles queriam desenhar no muro. E daí ela me chamou, você faz? Eu falei, faço. E daí criei para eles uma historinha, assim, tem um bebezinho, depois as criancinhas brincando, depois as criancinhas entrando na escola, e lá no fim ela com um diplominha na mão. E você desenhou? Desenhei tudo. No muro? Sim. Você fez a ampliação, um quadradinho lá? Não, na mão. Na mão mesmo? Tá lá, não lembro o nome da rua lá, que é complexo. E desenhei, pintei, enfim. Ficou bem bacana. Aliás, se você precisar. Fazemos qualquer negócio. Pau para toda obra. Não, eu falo porque eu cheguei até também fazer esse curso do Universal Brasileiro. Você fez inteiro? Né? Eu acho que eu fiz inteiro, cara. Mas eu achava chato pra caramba que você ia desenhar um coelho. Você fazia um tracinho assim. É o esboço, né? Bolinha pequena, bolinha maior, bolinha pequena. Depois você tinha que apagar aquilo lá, né? É o esboço. Mas não sei se eu é um método muito legal aquilo lá. Você usa esse método? Você faz? Sim, todo mundo. É. O meu filho, eu ensinei isso para ele. Eu falei assim, você tem que fazer tudo que você vai fazer, você tem que fazer um esboço antes. O esboço o que é? É a forma onde vai encaixar o desenho. Sim. Então você faz aquela forminha. Tipo, para você fazer um círculo, você não faz um círculo, você faz um quadrado. E daí você sabe, aí você vem aqui, ó, e o círculo se encaixa perfeitamente. Sem o quadrado, você não faz um círculo. O quadrado é o esboço. Ou pode fazer uma cruz também, marcado. Aí você faz. Eu gostava de desenhar a Turma da Mônica. A Turma da Mônica tem uns traços bem fáceis, né? Sim. É bem fácil, é uma bola. Eu desenhava, eu e meu primo, nós desenhávamos os personagens do Hanna-Barbera, mais conhecido no Brasil. Os Flintstones, Corrida Maluca. É tudo mais ou menos. O rosto é meio parecido, né? Assim, os traços, né? Diferente do Maurício de Souza, que são todos muito parecidos, principalmente a turma da Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. A cara da Mônica, você faz o Cascão, é só mudar o cabelo e tirar o dente, é a mesma coisa. Agora o Hanna-Barbera, vou falar Hanna-Barbera porque é assim que a gente falava. Como é que é o certo? É Hanna-Barbera. Bárbara, né? São duas pessoas, né? Duas pessoas, Hanna e Bárbara. William Hanna e Joseph Barbera.
Você pega os Flintstones, o rosto é mais comprido. Você pega a Corrida Maluca, são outros tipos de rosto. O Dick Vigarista tem um queixo projetado. Depois ele tem animais, tem o Muttley, tem Careta e Mutreta, tem... Nossa... Os Jacksons. Maguila Gorila já é um animal. Maguila era legal, hein? O Alligator. Então, o Alligator, o Wally já é um jacaré. Para mim, os personagens mais iconográficos do Hanna-Barbera, merece um estudo psicológico, é o Lip Hard. Lip Lion, Hard Haha. É um leão e a hiena. O leão é otimista. E a hiena que vive rindo é pessimista. Oh, dia seu, isso não vai dar certo. Calma, Hard, vamos tentar. Eu falei que não ia dar certo. Então você vê, ó, aquela hiena já é outro desenho. Depois você tinha o Peter Potamus, que era o hipopótamo. Você tinha a Lula Lelé. Eles criaram, tipo, animais. Eles têm no mar, a Lula Lelé. Eles têm na selva, o Lip Lion. Tem a tartaruga Touché. E tem os heróis também, né? Tem os Herculoides. Tem o Pepe Legal. E Babalu, Os Herculoides. Você assistia? Assistia, nossa. O nome da família? Ah, cara, não vou lembrar o nome de nenhum, hein? Mas eu lembro os personagens. Zandor, sua mulher Tara e seu filho Zeno. Gript, capaz de adquirir inúmeras formas. Os dois fantasminhas. Igor, o gigante de pedras. E Tundro, o tremendo. O que soltava pedra. Zok, o dragão alado. O que soltava pedra pelo Esse é o chifre. Tundro, o tremendo. Você era fã pra caramba, hein? Gravou o nome de tudo. Corrida Maluca, me fala 5 corredores. Você já passa no teste. Muttley não era corredor. Dick Vigarista. Dick Vigarista, sim. Penélope Charmosa. A boneca do volante. A quadrilha... Os bandidos lá, os... Ele não sabe. Peraí. Deixa eu lembrar, vou lembrar. A Quadrilha de Morte. E seu maravilhoso carro? Chucabum. Caramba. Deixa eu lembrar mais um aqui, vai. Peter Perfeito, que era bonitão, né? Barão Vermelho? Barão Vermelho. Irmãos Rock. E seu carro de pedra. Poxa vida, meu. Rock, os lenhador e dente de serra. Professor maluco, cupê mal assombrado. Caramba, você... Era fã mesmo. E a Penélope Charmosa era o único personagem de desenho que tinha 2 desenhos. Ela participava da Corrida Maluca e participava também dos Apuros de Penélope. Esse você não lembra? Não sei se lembro. É da mesma época? Lógico, da mesma época. Talvez não tenha marcado muito. O início do desenho, se você viveu essa época, você vai lembrar. O início do desenho era assim: Penélope Charmosa, herdeira de uma vasta fortuna, vive em perigos constantes, sob a vigilância do seu fiel tutor Silvestre Soluço. Mas o que a jovem não sabe é que Silvestre Soluço é, na verdade, Tião Gavião. E assim ela vive perigos constantes, sempre salvas pela Quadrilha de Morte e seu maravilhoso carro Chucabum. Você que escrevia, Como é que você consegue decorar tudo isso? Eu lembro até hoje. Anos assistindo, Anos assistindo. Outra coisa que tinha os desenhos animados, que era uma bosta porque era paradinha assim, só piscava o olho. Lembra? Não, que era não. muito. Tinha Homem de Ferro. Hulk. Sim! Tinha os Vingadores, né? Tinha um desenho que passava o Homem de Ferro, o Thor. Não, tu tinha separado. Mas tinha um que tinha os 3 juntos. Que era a Liga da Justiça. Não, a Liga da Justiça era o Batman, a Mulher Maravilha. Acho que aquele cara da água lá, enfim. Mas esses eram desenhos individuais e tinha musiquinha de abertura. Eu lembro do Capitão América. Capitão América individual. E eu lembro uma vez que o Capitão América, depois já não era mais parado, mas uma vez a gente ficava doido. O Capitão América apareceu no desenho do Homem-Aranha, uma vez. Mas isso é mais recente. Não, é dos anos 80. 80? Mas o desenho já tinha movimento, né, do Homem-Aranha. Tá. Era aquele... Esse não é que não tinha movimento, tinha, mas era muito pouco. Era tipo gibi, né? Mais ou menos. Quase um gibi, mas ele corria, ele levantava, sentava e tal. Mas era assim. E daí tinha as musiquinhas de abertura, que eu lembro todas. Capitão América. Não, Capitão América era em inglês, então na época eu não falava inglês. Qual então que você lembra? Homem de Ferro, que era assim: Tony Stark, tira a onda, que é cientista espacial, mas também é Homem de Ferro, é lenhadura, Homem de Ferro, é lenhadura, Homem de Ferro, tum, tum, tum. Caramba. A do Hulk.
David Bruce Banner, por lindo cano entrou, exposto aos raios gama, no feio Hulk virou. Verde monstro, é incompreendido, grosso massa, lutar por ser querido, a força vive em Hulk. Hulk, Hulk, Hulk. Deixa eu fazer um parênteses. Pode pôr no YouTube aí que vocês vão ver aqui a musiquinha. Como é que chamava o personagem que se transformava em Hulk? David Bruce Banner, Dr. Banner. David Banner, né? É. A gente falava David Banner. É. Mas daí pro filme eles usaram Bruce, né? Mudou. É David Bruce Banner. É Bruce Banner. Eu não lembro, porque tinha um seriado também que passava, se não me engano, domingo, depois do almoço, que era Hulk, com o Lou Ferrigno. Lou Ferrigno era o Hulk. Fortão, né? Era o Hulk. E parece que chamava ele de Dr. Banner. Eu lembro que meu filho, Matheus, ele tinha acho que um ano e meio, acho que não tinha 2 anos ainda. E dele fala do Tutubani. E eu falei, que diabo é Tutubani? Eu falei assim, pai, o Tutubani era Dr. Banner. Dr. Banner. Ele fala Tutubani. E naquela época não tinha efeito, né? Você lembra do seriado do Hulk que passava? Filme do Hulk também, era 3 atores, né? O fraquinho, o intermediário e o forte, né? Na hora da transformação. Eu acho que nem tinha um intermediário, porque normalmente não aparecia ele se transformando. Acho que aparecia só uma calça rasgando assim, fechada, em close. Mas você não lembra o rosto? E era sempre a mesma imagem. O rosto tinha Ah, é? Tinha um. Não lembro. Tinha o do meio. E o do meio, uma vez só aconteceu isso, ele estava tentando não se transformar mais, e ele ficou parado no do meio. Aí o do meio ele era consciente, ele falava tal, mas já tinha aquela aparência um pouco maior. Não lembrava disso. E o Lou Ferrigno, ele participou de um dos episódios do Hulk, né? Como ator. Ele passou como policial, acho que era policial. Né? Uma passagem rapidinha, né? É como... Eu acho que o cara da Hora do Pesadelo também acho que fez uma ponta num dos filmes, sem maquiagem, né? O Fred? O... Krueger? É Lundon, não lembro o nome dele, não sei o que, Lundon, não lembro. Mas é muito bom. Tem uma coisa falando de Hora do Pesadelo que o Igor adora, que é filme trash. Filme trash. Aí ele... Passava antes na Band, né? Passava Cine Trash. Aí, eu conversando com ele, falei assim, mas você tem que ver e tal. Aí ele me influenciou nisso. Aí eu comecei a ver, virei fanzaço de filme trash. Eu comecei com... ele fala de um filme que é a... Como que é? A Múmia, não sei, Imhotep? Não lembro, depois você pesquisa aí. Só dele me passar a sinopse, eu já fiquei com vontade de ver. Que é tipo um asilo e tem uma múmia que só se alimenta de velho. Nossa! Um monstro lá, sei lá, só se alimenta de velho. E nesse asilo tem um negão que, na verdade, é o Nixon. Ele não morreu, porque era um dublê que estava lá. E tá o Elvis, que também não morreu. Quem morreu foi um dublê, porque ele não queria mais cantar, e daí enterraram outra pessoa, mas ele tá ali. Então tá o Elvis e o Nixon. E a múmia vai lá e come. Nesse asilo. E daí eles que vão lutar contra a múmia. Putz, velho, que viagem. Imagina os efeitos, hein? Poxa vida, é maravilhoso. Porque o filme trash, há que se entender a forma que funciona o filme trash. Um filme de terror, ele serve para quê? Para você tomar susto. Por isso que eu não vejo. Eu vou pagar para tomar susto, é ruim tomar susto. Não é bom. Eu não gosto. Eu não gosto. Então eu não assisto filme de terror, não gosto. Agora o trash, a intenção é fazer você rir. Você acha engraçado. Dificilmente você vai tomar um susto. É tipo o filme do Danilo lá, da loira do banheiro, exatamente. Né? Não foi feito para tomar susto. Não. Você não toma susto em filme trash. Um que eu gostava, e acho que você deve ter assistido também, era o Além da Imaginação. Que passava depois do Fantástico, né? Que era só sobre alienígena, né? Não. Além da Imaginação. Alienígena, portais. Coisas impossíveis, assim. Coisas além da imaginação. Verdade. Teve uma... Tinha um nos anos 70 que era UFO. UFO. Que Esse sim era só de... UFO é OVNI, né? Em inglês. Sim. Unidentified Flying Objects, né? Objeto voador não identificado. E o UFO era só sobre isso. As séries dos anos 70 tinha Combate, que era guerra. Não ficava muito claro onde é que se passava aquela guerra, mas isso não veio ao caso. Tinha Bareta, que era um policial que tinha uma cacatoa. É Krakatoa ou Cacatoa? Cra, né? Não sei, cara. Eu sempre me confundo. Tinha o Kojak, que era um careca que chupava pirulito. Tudo detetive. Tanto é que
Se hoje em dia você vê alguém chamando um careca de Kojak, por causa daquela época. já entrega a idade. Referência. É. Você já sabe a idade que ele tem mais de 50. Tinha um super-herói americano, você lembra? Super-herói americano? Lembro. Uhum. Ele perdeu o manual de instrução. Isso, ele não sabia voar direito. Voar, batia na parede, Tinha o super-herói americano, tinha o Kojak. Tinha um maravilhoso que tem... você consegue achar na internet episódios, o Columbo. Com o Peter Falk. Nossa. Isso eu não cheguei a ver. Muito bom, muito engraçado. Eu gostava do Esquadrão Classe A. Que era com o tinha um BA, né? Aquele que raspava o cabelo aqui. BA né? aqui o Murdoch. Que ele foi um dos inimigos do Rock, o lutador. Foi, é o Mr. T, acho, né? O nome dele. Não sei se foi Mr. T. Rock 4 ou 5. Sim, né? foi, Mr. T. E tinha a Super Máquina também, que era bem legal. Super Máquina. E qual que era aquele que os caras tinham um carro laranja chamado General Lee? Não vou lembrar agora. Gatinhas e gatões? Tinha os gatões, que eles viviam fugindo do xerife e sempre entravam pela janela no carro. Acho que é esse. Os gatões. Tinha Stark Rush. Havaí 5-0. Cuja música é iconográfica. Que tem um monte de rock aí com essa música. E tinha muita coisa. Hoje em dia não tem nada disso, né? Hoje em dia tem. Hoje tem mais. Mas nesse nível assim que a gente gostava, parece. Mais. Muito. Mas infinitamente mais. Você assistiu Round 6? Não. Sabe por que hoje tem mais? Hoje em dia, se você pegar a produção de séries, é infinitamente maior. Porque naquele tempo, quem produzia séries? Primeiro que série era visto como uma coisa menor. Né? Você não tem série assim muito foda assim, dos anos 70. Era feito para família, para as crianças. Ninguém investia muito em série. Você não concorda com nada, né, Márcio? Eu vi entrevistas suas. Não é que eu não concordo. Eu já estou discordando disso também. Você tem as opiniões formadas Lógico, sobre tudo. Porque não tem informado, tá informação. Tá informação. Senão você fica estagnado, né? Uhum. Mas o que eu digo é assim, você falar que antigamente tinha mais série, eu discordo, porque hoje em dia se produz muito mais. Hoje em dia você tem série adulto, você tem série para adolescente, você tem série para criança, você tem série para velho. Não, mas o que eu quis dizer é que não marca tanto como marcou a nossa... Discordo. Discordo. Olha, Breaking Bad marcou uma geração inteira. Não se falava de outra coisa. Breaking Bad. Eu acho que é porque eu parei de assistir. Claro. Daqui a... Aquilo que você falou da música, né? Daqui 30 anos... O moleque vai falar assim, nossa, no meu tempo tinha série pra caramba. Nossa. The Walking Dead. Nossa. The Walking Dead, todo mundo assistiu. Uma que eu assisti... Essa Game of Thrones parou o mundo. Cobra Kai eu comecei a assistir. Cobra Kai eu assisti. Eu achei muito legal. Então, que série dos anos 70 que você pode comparar com Cobra Kai? Com a produção, com o roteiro, com o cuidado. E a puta ideia do Ralph Macchio... de pegar os personagens do filme e trazer para a série. Pois Ou seja, assim, passou 40 anos, então tudo bem, você pode ter envelhecido, a gente não vai fazer aquilo. É a continuidade, é como eles estariam hoje. Uhum. Puta ideia legal, né? Daniel San prosperou, né? Virou um empresário. Dono de concessionária de automóveis, né? O outro está ferrado. Está ferrado. É professor de karatê. Mas é muito legal você rever os atores da série, alguns morreram, né? O Sr. Miyagi morreu, outro lá também morreu, eles homenagearam todos, inclusive, que morreram. Eu acho que vai ter mais temporada. Teve uma só? Teve 2. Eu só assisti a primeira. Você não viu a segunda? Vou ter Ele que ver, morre no final. Já não vou assistir mais. Não, mentira. Imagina que eu vou dar spoiler aqui. Então, tem muita série boa. As séries são tão boas que hoje em dia tem o termo maratonar. Sim. Né? Você pega uma série e assiste inteira. Tira um dia de folga e... Esses dias eu assisti com a minha namorada o Giro da Rainha, não, eu não sei o que é da Rainha, que é uma menina que joga xadrez. Uma menininha que joga xadrez. Não vi. Que série maravilhosa. Eu não tô lembrando o que é, não sei o que é da Rainha. Que série maravilhosa. A gente começou a assistir, era tipo umas 9 horas da noite, assistimos a série inteira. Maratonamos. Então, as séries hoje em dia, aquelas séries antigas não tinha nada. Era só um detetive lá que tinha que descobrir um crime. Daí descobria e acabou. As séries de hoje, ela tem a preocupação de dialogar com você, de chamar bons roteiristas. Aquela série de antigamente era escrita por 2 roteiristas.
No máximo 3. I Love Lucy, acho que 1, o roteirista. Breaking Bad tinha uns 20. Hoje em dia, o normal de uma série produzida nos Estados Unidos é você ter, no mínimo, de 8 a 10 roteiristas trabalhando. 3 diretores. As séries dos anos 70 e 80, um diretor dirigia tudo. A série inteira. As séries de hoje em dia, um diretor dirige 4 episódios, aí entra outro, dirige mais 4, outro mais 4, separa. Eu gravei uma série agora para O2, e eu percebi que teve episódios que era um diretor, aí quando eu fui gravar as últimas cenas, era uma diretora. Já tinha mudado. É série também. Ou seja, hoje você tem séries, mas infinitamente melhores que a dos anos 70. Sabe o que eu percebi? Só que é o saudosismo, né? Não, mas eu percebi uma coisa. Eu tentei assistir coisas que eu assistia nessa época. Não consigo. Não. Eu começo a assistir e falo, pô, é bobo. puta chato. É bobo. É como, dia desses eu peguei o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que é um livro que foi assim, iconográfico para uma geração inteira, né, dos anos 80. Dialogou com toda uma geração, não só do Brasil, se espalhou pelo mundo inteiro, porque era tudo que a gente queria ouvir. Falava de sexo, falava de liberdade, e a vida dele na faculdade, né, quando ele ficou paraplégico. Conheci o Marcelo, gente boníssima. Aí, acho que o ano passado, ano retrasado, eu estava no sebo do Messias em São Paulo, e vi o livro. Aí peguei e comecei a folhear. Não é a mesma coisa. Achei bobo. Achei muito bobo. Tem algumas obras que não resistem ao tempo. Outras resistem. Pega, por exemplo, Otelo, do Shakespeare. Tem o quê? Mais de 200 anos essa obra. Lê para você ver. É a mesma emoção. Eu reli dia desse, é a mesma emoção, a mesma pegada. É gostoso de ler. Você pega Oscar Wilde, esse dia eu estava relendo o retrato de Dorian Gray. Você pode ler, é a mesma coisa. Você pega Hemingway, O Velho e o Mar. Você começa a reler, é a mesma intensidade. Você pega Charles Bukowski, é a mesma coisa. John Fante, é a mesma coisa. Agora tem uns que... Você pega, vamos falar de filmes, você pega Um Dia de Cão com o Al Pacino, você pega Taxi Driver com o Robert De Niro, você pega Ruas de Fogo do Walter Hill, é a mesma coisa, não envelheceu. Você pega Menudos, envelheceu, já não te diz nada, é uma época. Pega Elvis, não envelheceu. Vai passando de geração em geração. Isso em todas as áreas, né? Meu filho, por exemplo, meus filhos, você vai pegar eles adoram Elvis. Vai pegar uma ex-namorada, envelheceu, não faz mais sentido. Exatamente. Aliás, tem um comediante, não vou lembrar o nome dele aqui, me desculpe, que ele falava assim, não existe nada mais saboroso do que você reencontrar aquela menina que você adorava na quinta série, que você era apaixonado por ela, e ela tá gorda. Um monte de cabelo branco, com aquele óculos fundo de garrafa e mais 3 moleques agarrados na saia dela. Dá um alívio. Já aconteceu comigo, de ver ex-namorada e falar, caramba, que bom que eu não fiquei com ela. Olha como é que ela está hoje. Você olha onde é que eu ia parar. É bem isso. Mas e aí, quando foi o seu primeiro stand-up? A primeira vez que você fez o stand-up? Deixa eu te falar uma coisa antes de responder essa question. Prestem atenção que isso é muito importante. Por que é que normalmente nós dizemos que a minha infância que foi boa, as músicas do meu tempo que eram boas, as séries, os filmes, as roupas, eu brincava na rua, eu era feliz? Porque a felicidade não existe. Ela é uma invenção das propagandas de margarina. Não existe propaganda. Né? Não existe felicidade. Felicidade não existe. Ou seja, então, o que é que o ser humano faz para justificar? Já que falaram para mim que existe essa tal felicidade, ela tem que estar em algum lugar. Mas você já percebeu que a felicidade sempre está num lugar onde você não está? Onde você não está. Você e a felicidade não ocupam o mesmo lugar. Então, quando você é criança, onde está a felicidade? Quando eu crescer. Nossa, quando eu crescer. A felicidade está no quando eu crescer. Quando você tem, nossa, depois que eu for de maior. Nossa, quando eu for de maior. Nossa, quando eu tiver poder dirigir. A felicidade está no futuro. Aí você começa a dirigir e você vê que não é nada, porque você tem que pagar IPVA, você tem que trocar pneu na chuva, você tem que arrumar o carro, e depois você tem que trocar porque ficou velho.
Daí a felicidade já não é, dirigir já não é mais felicidade. Ah, é porque quando for de maior, eu vou poder ir na zona, eu vou poder ir num puteiro. Aí você vai, uma, duas, aí você fala, ah, é chato, porque daí você volta bêbado, pega doença, às vezes só tem puta feia. Você fala, aí você casa. Aí fala, não, achei a mulher da minha vida, agora a felicidade está no casamento. Aí você casa. Aí casa, aí come. Você fala, tá feliz? Tamo aí, né? Tamo aí. Mas tá feliz? É isso que você queria? É isso aí. Igual o Jonathan Neymer fala assim, que encontrou um amigo dele, ele fala, ei, cara, quanto tempo? E aí, como é que você tá? Eu casei. Ih, você tá feliz? Eu casei. Lógico. Daí eu falei assim, não, a felicidade é ter filho. Nossa, eu quero muito ter um filho, quero ter um menino e tal. Aí você tem filho, aí é trocar fralda, à noite tem que acordar, a criança chorando, depois vai para a escola, e daí não vai bem, você descobre que seu filho é uma anta, e depois é adolescente, aí fudeu, o moleque some, fica batendo punheta o dia inteiro. Enfim, aí fala assim, não, vou ser feliz na hora que meu filho casa. Nunca vai ser. Aí quando você faz 40 anos, aí você transfere, porque você olha para frente e já aprendeu que não tem felicidade para frente. Não tem. Aí você fala assim, não, eu era feliz lá. Aí você joga a felicidade para o passado. Sendo que quando você estava no passado, você não era feliz. Uhum. Você sabe disso. Você achava que ia ser feliz quando crescesse. Sim. Então, aí fica essa zona de empurrar a felicidade para frente, é o trabalho de Sísifo, né? Você fica empurrando a felicidade para frente ou para trás, para frente e para trás. Nunca está no presente. Mas você já teve momentos felizes? Claro, momento, mas passa. Passa, é igual dor de cabeça. Vem e passa, é igual diarreia, passa. Não fique desejando felicidade. Por que as pessoas usam drogas? Você assistiu o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade? Claro. As pessoas usam drogas, álcool, essas coisas, que é uma tentativa de esticar a felicidade. Porque quando você bebe, o seu cérebro entra em outro modo, né? Primeiro que diminui a sua visão periférica, isso ajuda muito. O nível de preocupação diminui. Dependendo do tanto que você beber, você perde todos os filtros sociais, você dança pelado em cima da mesa, você canta a sua cunhada, enfim. Você está feliz porque você não tem regras, você está feliz. Só que não dá para esticar isso. Uma hora você vai parar, porque seu corpo não aguenta mais álcool aí dentro e você desmaia, entra em coma alcoólico. Aí as pessoas que desenvolvem uma doença, aí ele fica bebendo toda hora, todos os dias, sem parar, para ficar sempre nesse estado de entorpecimento que ele acha que é felicidade. Só que não é, ele está só fora da realidade. Com a pessoa que cheira cocaína, que usa heroína, que fuma crack. Outras pessoas transferem essa busca da felicidade para sexo, para comida, para dinheiro. Tem um empresário aqui em Londrina que tem vários, que a felicidade dele é só ganhar dinheiro. Ele já tem o suficiente assim para viver muito bem por gerações. Mas ele não para, é igual um viciado em cocaína. Não quero mais, não, amanhã eu vou fechar um puta negócio, que eu quero comprar aquela mansão não sei aonde, e o cara está pedindo tanto, mas eu já descobri um podre dele e ele vai ter que me vender por tanto. Só que não é felicidade. É só um problema psicológico que ele tem, que me fugiu a palavra agora. Dane-se, vamos continuar. Ele é compulsivo para aquilo. Compulsivo, era essa a palavra. Ele tem uma compulsão. É só isso. Entendi. Mas não é feliz. Então vamos falar do stand-up. Vamos falar de felicidade. Porque você traz felicidade. Não traz felicidade, né? Não. Traz alegria. Alegria, divertimento.